6 e o versículo de número 23. É um versículo, é um texto um pouco pesado, mas não é muito propício para o momento, mas Lucas capítulo 16 e o versículo 23. Mas é a palavra de Deus. Estamos cercando a mesa do Senhor e eu quero ser sucinto em minhas palavras. Lucas capítulo 16 e o versículo 23. Quem encontrou a Bíblia, diga amém. Amém. Vamos ler o versículo 23, que nos diz assim. Vou ler o 23 e o 24. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Amém? Glória a Deus. Quero dizer aos irmãos que eu estou nervoso. Pedindo ao Senhor que passe de mim essa hora. Né, irmãos? Na sexta-feira sempre tem um preleitor e o pastor prega também. E eu estou aqui me tremendo. E olha o versículo que eu li. Texto bíblico, em Lucas capítulo de número 16, e o versículo 23 e o 24. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 e o versículo 27. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. E vindo depois disso, o juízo. Nós sabemos que a morte foi um decreto dado por Deus mediante a desobediência humana. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E assim a morte passou a todos os homens, visto que todos pecaram. Capítulo 3 também, o versículo de número 23, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O capítulo 6, o mesmo Paulo escrevendo no versículo 23, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E nós estamos nesta noite em volta da mesa, relembrando a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Jesus veio a este mundo com um propósito. Ele veio resgatar o homem da condenação, da morte. Jesus veio trazer vida. Haja vista que o homem, a raça humana, no termo espiritual, conforme Efésios 2:1, o homem está morto, caído e distanciado de Deus. Jesus veio nesta missão, neste propósito, trazer o homem de volta ao seu lugar original. Ele veio restaurar. A Bíblia diz em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar todos quantos se haviam perdido. O apóstolo São Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 18, a Bíblia diz, Paulo escreveu, que tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu estava analisando esse texto bíblico, esta parábola, essa história vivenciada no passado. Jesus, ele diz aqui, o texto fala de uma parábola, mas muitos acreditam que foi uma história verídica. O texto diz que havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho fino, finíssimo, e vivia todos os dias arregalado esplendidamente. O verso 20 diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas
que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham e lambiam-lhe as chagas. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Os irmãos percebam que aqui nós vemos caminhos diferentes, escolhas diferentes, atitudes diferentes. Aquele mendigo, ele não foi salvo porque era pobre. Ele foi salvo porque ele creu em Deus. O rico, ele não foi condenado porque era rico. Ele foi condenado porque ele era arrogante e não cria no Senhor. Mas o que me chama a atenção, eu quero ser sucinto em minhas palavras, algo que me chamou bastante a atenção nesse texto bíblico, nesses 2 versículos que nós lemos. Aqui tem um contexto, tem uma história profunda. Na área escatológica, fala do período intermediário, fala de morte, fala de um assunto muito profundo. Mas eu quero especificar um pouco, falar um pouco sobre a vida deste rico. Ele, quando estava vivo, ele se preocupou pouco com a sua vida espiritual. Quando ele estava na terra, ele deu pouco crédito à sua vida espiritual. Quando ele estava palmilhando nesta terra, ele não se preocupava com o porvir. Mas acreditamos que Lázaro se preocupava. Algo, irmãos, que eu observei nesse texto bíblico, que o rico, ele deixou para se preocupar quando não tinha mais jeito. E certa feita, num culto de oração na terça-feira, eu falei na congregação de Mucatu, concernente a esse texto bíblico. Eu falei sobre o seguinte tema: o homem precisa resolver as suas pendências do lado de cada cova, porque do lado de lá não tem mais jeito. O problema deste rico foi porque ele quis resolver as suas pendências depois da cova, e depois da cova não tem mais como resolver as pendências. O que é isso, irmão Joás? É verdade. Já que nós estamos no culto de Santa Ceia, aonde nós refletimos, aonde nós paramos para meditar na morte do Senhor, e nós precisamos analisarmos as nossas vidas pormenores, não olhar para a esquerda nem para o da direita, olhar para nós mesmos. E eu sou sincero a dizer aos senhores nesta noite, nós temos que resolver as nossas pendências do lado de cada cova. O problema do rico foi que ele deixou para buscar misericórdia do lado de lá. Irmãos, esse negócio de purgatório não existe. Este negócio de sono da alma não existe. Este negócio de aniquilação da alma não existe. O diabo procura iludir o homem, fazendo ele viver uma falsa expectativa, uma falsa esperança de que do outro lado ele pode conseguir alguma coisa no que tange a vida espiritual, mas não pode. O homem só pode adquirir as benécias, a graça, a misericórdia, o perdão de Deus do lado de cá. E nem pensa em reencarnação, que não existe. Isso é conversa de mente vazia. Isso é teoria de mente que não tem Deus na vida.
Isso é teoria de mente depressiva que não tem Jesus. E procura preencher o vazio inventando coisas. Mas reencarnação não existe. A Bíblia diz, senhores, que depois da morte segue-se ao juízo. A primeira coisa que um rico disse depois que passou para o lado de lá, ele disse assim: Abraão, tem misericórdia. Mas lá não há mais misericórdia. A salvação é aqui na terra. Perdão é aqui. Resolver os problemas é aqui. Contenda, intriga, você tem que resolver aqui, porque do lado de lá é juízo. Perdão é aqui. Lá não tem mutreta, lá não tem jeitinho brasileiro, lá não tem tapinha na costa. A Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Se partir com Cristo, vai para lá, para o céu. E se partir sem Cristo, vai enfrentar o juízo. Pergunta para esse irmão aí, tá? Você já resolveu, irmão, as suas pendências? Resolva as suas pendências do lado de cá. Não adianta, porque, irmão, terno bonito não cobre. Gravata bonita não cobre. Bíblia grande não cobre. Teologia não cobre. Boniteza não cobre. Pregar bonito não cobre. Cantar bonito não cobre. O que resolve é pedir perdão. É se reconciliar do lado de cá. Tem tanta gente intrigada, tomando ceia, fazendo a obra de Deus. E Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: se resolva enquanto está vivo. Fornicação escondida, adultério, roubo, hipocrisia, mentira, engano, se resolva enquanto está vivo. Porque, meus irmãos, a minha Bíblia diz que a porta é apertada, o caminho é apertado. Estamos vivendo um tempo de facilidade. As pessoas querem pregar um evangelho sem graça. Querem pregar um evangelho para que todos o aplaudam. Queres pregar um evangelho para terem agenda. Queres pregar um evangelho para ter seguidores, ter like. Não é assim. Eu não estou aqui para atrair o rebanho após mim. Nós estamos aqui para levar o rebanho à presença de Deus. E por isso há uma necessidade de nós ouvir algumas verdades. Aleluia. Oh, eu não sei se você está sentindo Jesus, mas eu tenho certeza, irmãos, se a trombeta tocar agora, aleluia, se a trombeta tocar agora, você vai para o céu. Quem tem certeza? Só os que têm certeza. É do lado de cada cova. Do lado de lá é só fogo, juízo, prestação de contas. E chegou a hora da igreja tomar uma posição. Satanás não está brincando de ser diabo. Ele quer matar criança, adolescente, jovem, obreiro. Quem se atravessar na frente? Aleluia. Ele disse assim: Pai Abraão, tem misericórdia de mim.
Misericórdia na hora errada. Misericórdia no lugar errado. Era para ele ter pedido misericórdia quando estava na terra vivo, respirando. Porque tem muita gente se enganando com cerimônia fúnebres. Tem muita gente se enganando assim, dizendo, mas rapaz, mas eu acho que quando o carro bateu nele, ele piscou o oi para Jesus. Não resolve. Parece que ele estava dormindo em coma e ele apertou a mão, fez não sei o que, irmão, vamos ter cuidado. A solução é pedir perdão e se reconciliar. Abandonar o pecado, abandonar o mundanismo, a imoralidade, reconhecer que precisa de Deus. Me desculpe por estar falando estas palavras, porque não estava nos meus planos falar. A palavra estava no meu coração, mas eu não sabia que ia pregar. Já que o pastor disse que eu ia pregar, eu disse, é porque Deus quer que eu fale. É porque alguém esta noite precisa ouvir, que precisa se retratar com alguém do lado de cada cova. Como é que está a minha vida? Como é que estão as coisas por aí? Hein, jovem? Essas moças, esses rapazes por aí, os obreiros, nós todos aqui. Como é que estão as coisas por aí? Porque tomar céu o pastor não vê. Comer pão o pastor não vê. Tomar o vinho o pastor não vê. Agora o Espírito que está aqui, ele vê. As barreiras. O lixo. A sem vergonhice, o engano, e Jesus me trouxe aqui para te dizer, se resolva. Se resolva. Aleluia. Diga assim, é do lado de cá. Do lado de lá não pode mais não. A misericórdia de Deus é do lado de cá. Tem tanta gente enganada dizendo assim, quando eu morrer eu peço perdão, não resolve. Não deixe o diabo lhe enganar com isso. Não deixe o inimigo fazer você pensar que essa vida espiritual está boa. Pelo menos 3 coisas o crente precisa fazer para ele ter uma vida espiritual equilibrada. Primeiro é mergulhar na palavra. Segundo é ter uma vida de oração. E terceiro, uma vida de adoração. Se nós analisarmos a vida dos homens de Deus, era assim: palavra, oração e adoração. Aleluia. Concluindo, isso é um assunto profundo, eu não estou entrando na etimologia, eu não estou entrando no contexto, não é isso? Eu estou dando essa palavra que o Senhor ordenou eu dizer. Diga para alguém que resolva as suas pendências do lado de cada cova. Aleluia. Glória a Jesus. É sério, irmãos. Esta é a mensagem que ninguém quer ouvir. O pregador não quer pregar porque ele não ganha like. Muito menos a agenda, mas eu não estou preocupado com isso. Deus me trouxe aqui para lhe dizer: se arrependa enquanto é tempo. Se reconcilie com seu marido, com a sua esposa, com seu filho. Pare de intriga, de briga, de contenda. Junte os pés. Porque o tempo está próximo. Jesus está chegando aí. A trombeta logo, logo vai tocar. E nós precisamos estar prontos, preparados, em dia. E eu vou jogar mais sal na ferida. E tem gente que a conta está grande.
crente que a conta está grande. E vai dizendo assim: depois eu resolvo. No final do ano eu resolvo. Depois do São João eu resolvo. Depois da festa de agosto eu resolvo. Ei, pecado não se brinca. Pecado, aleluia. O crente precisa se ajeitar logo. Não se esconda e nem esconda, porque Deus está vendo. E Ele diz nesta noite: se resolva. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Ele está tratando com a alma, com o coração. Aleluia, chegou o tempo de dar as mãos. Parar de estar matando o outro, se rasgando, vendendo, comprando. Não, crente não foi chamado para isso, senhores. Crente foi chamado para dar uma notícia. E que notícia é essa? Primeiro, Jesus Cristo salva. Segundo, Jesus cura. Terceiro, Jesus batiza com o Espírito Santo. E quarto, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E eu preciso estar preparado. Aleluia. Obrigado. Tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe o dedo, a ponta do dedo. Estava no Hades, lugar de sofrimento. Ele pediu que Lázaro molhasse pelo menos a ponta do dedo para refrescar. Isso aqui não é ficção, isso é fato, realidade. Isso aqui é para as pessoas, para onde as pessoas sem Deus vão. Seja rico, seja pobre, seja influente ou não. Morreu sem Cristo, vai para lá e acabou. Lá não tem cartão de crédito. Essa pendência não se resolve com cheque. Essa pendência não se resolve com consagração. Essa pendência não se resolve com dólar nem com euro. Muito menos com real. É quebrantamento, humilhação e pedido de perdão enquanto está vivo. Aleluia, me refresca a língua. Ele disse a Abraão, Abraão disse: não, meu filho, não dá certo não, porque tem um grande abismo, quem morre não pode voltar. Ele disse: pois faz o seguinte, manda ele ir na casa dos meus pais, que eu tenho 5 irmãos. E por que não fez antes? Tem gente que quando está lá na UTI, aí diz assim: ah, se o Senhor me tirar daqui eu faço. Faz nada, quer enganar Jesus. Ah, se Jesus me tirar daqui, Senhor, eu vou arregaçar a manga e vou fazer a tua obra. Vai nada. Ele estava dizendo assim: manda lá na casa dos meus pais, eu tenho 5 irmãos. Abraão disse: agora não tem jeito mais não. E nós, sabendo que a misericórdia de Deus dura toda uma vida, você sabia disso? Dura toda uma vida. O homem ele pode morrer com 100 anos e a misericórdia de Deus está ali 100 anos ao lado dele, esperando a atitude dele para Jesus perdoar, e ele não quer. O homem pecou nas 3 instâncias: inocência, lei e graça. Quebrou a lei, quebrou a inocência, quebrou a lei, aleluia, e pisou a graça. Aí as pessoas dizem assim: não, mas Deus é um Deus amoroso e vai ter misericórdia. Não, lá não é lugar de misericórdia. Aleluia. É por isso que o Espírito Santo, irmão, ele está dizendo aqui para mim, é para mim. A mensagem que eu quero ouvir é essa. Esse negócio de estar bajulando as pessoas não dá certo não. Tem um bocado de gente querendo atrapalhar o evangelho, pregando as coisas erradas, fazendo um movimento para atrair pessoas. Esse não é o evangelho que Paulo pregava.
O evangelho que Paulo pregou é o evangelho da cruz. Eu não tenho mensagem, meu pastor. Eu digo sempre, eu não tenho mensagem. Eu prego a mensagem dos outros. Eu prego a mensagem de Paulo. Eu prego a mensagem de Pedro. Eu prego a mensagem de João. Eu prego a mensagem de Jesus. E às vezes as pessoas complicam tantas coisas e ninguém entende nada. Mas eu creio que nesta noite você está entendendo. Jesus está dizendo para nós: se resolva do lado de cada coisa.